es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche en que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Qué lejos estás de mí, de mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.
estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, 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 quizás. Boa noite a todos aqueles e aquelas que a partir deste momento estão com o direto à noite aqui na sua TV de Esposende. Uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras são os votos e os desejos de todos nós. Já sabem que hoje temos um programa especial com uma convidada muito especial. Estou-me a referir à doutora Ana Matos, psicóloga no Hospital de Fão, com esta parceria que a TV Esposende está a realizar com o Hospital de Fão, da Santa Casa da Misericórdia. Mas hoje então vamos ter de certeza um programa de interesse de todos nós para também sabermos os conselhos e escutarmos os conselhos da doutora Ana Matos, que assim de certeza nos vai dar bons conselhos. Alguns poderão ser repetitivos, mas quantas mais vezes a gente escutar, melhor, porque assim decoramos e fixamos mais rapidamente. E realmente a mente é algo muito importante, a saúde mental. E nesta época que estamos a atravessar, é complicado. Mas isso falaremos daqui a pouco, quando tivermos a conversar com a nossa convidada de hoje. Mais uma vez agradeço ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Fão por esta parceria, por todas as facilidades, bem como aos seus operacionais, por se disponibilizarem a virem até à TV Esposende para assim também poderem ajudar todos e todas que nos acompanham. Nós, entretanto, temos outras informações para dar em relação ao dia da manhã. Vai ser um dia de transmissões. Nós vamos transmitir amanhã de manhã, ao início da tarde, ao final da tarde e depois com o direto à noite, mas isso iremos falar depois de conversarmos com a nossa convidada. Antes de irmos até a nossa saber quem é que hoje tem o seu dia de aniversário, vamos até a nossa página do Facebook. E então, no Facebook temos o amigo Armindo Machado, ele que dá uma boa noite, TV Esposende e ouvintes, amizades e imigrantes, Ferreira, beijinhos e abraços. Então, para o amigo Armindo também uma boa noite para ele e toda a família. Temos depois o Manuel Capitão. Manuel Capitão, que dá uma boa noite para todos os ouvintes da TV Esposende. Abraços também, abraços para o Manuel Capitão e sua família. Lhe desejamos desde Esposende, especialmente para a sua esposa, a Maria Capitão, este casal marinhense, que nós aqui então estamos a desejar uma excelente noite. E das Marinhas vamos até ao amigo Paulo Felgueiras. Boa noite, TV Esposende. Desejo-vos um excelente programa. Abraços para vocês e ouvintes. Obrigado também ao Paulo. Uma boa noite para o Paulo e toda a sua família. Agora vamos até ao Luxemburgo, ao Eduardo Ribeiro Pereira. Boa noite, Esposende TV, tudo bom? Assim seja, sempre com este programa para animar a gente por aqui fora. Um grande abraço também para o Eduardo, seja para a família que está com ele no Luxemburgo, bem como também para quem está aqui, mais propriamente em Marinhas, penso eu que será onde estará o maior número de familiares. A Rosa Ferreira, boa noite e bom trabalho, ouvintes, tenham cuidado. É bem verdade, Rosa, todos temos que ter cuidado, é isso que poderemos dizer. Temos também depois a Ana Maria, que dá uma boa noite, esta marinhense, a quem dá boa noite, Esposende TV, beijinhos para os meus filhos, amigos, para o António Ferreira, esposa e suas netinhas. Temos também para o Nandinho Calheiros e esposa, para o Manuel Capitão e esposa, para o Armindo Machado e esposa, e para todos que estão de parabéns e boa semana a todos os amigos, que são muitos. Para a Ana também uma boa noite, um beijinho muito especial para ela e toda a sua família, sejam os que estão cá, sejam os que estão bem longe. A Conceição Lopes também uma boa noite, lhe desejamos desde Esposende, para ela e a família. Temos depois a Maria Nova, boa noite,
TV Esposende, mais uma vez parabéns para a Mina, mais um elemento do rancho Atelheira Barqueiros de Barcelos. Então, para a Mina e para a Atelheira, para o rancho da Atelheira, uma boa noite para todos os elementos, bem como para a direção. Enviamos, bem como para a Maria Nova. A Maria Martins, boa noite, amigos, beijos grandes também para a Maria Martins, um beijo muito especial. Lhe enviamos até Alverca. O António Teixeira Dias, olá, boa noite, Esposende TV, desejo um bom programa, um grande abraço para o meu amigo António Ferreira, obrigado ao António Teixeira Dias, também lhe desejamos uma excelente noite para ele e toda a sua família. A Maria Martins é de Rio de Moinhos, então para a Maria Martins peço desculpa, um beijinho especial para Rio de Moinhos e também para toda a sua família. Temos agora o Célio Andrade. Boa noite, Esposende TV, que tenha uma noite feliz. Muito obrigado também para o Célio e toda a sua família. A Maria Martins, boa noite, TV Esposende, mais uma vez a ver o programa. Também desejamos uma excelente noite para a Maria Martins, bem como para toda a sua família. Lhe desejamos então uma excelente noite. E então vamos agora já de seguida, porque temos a nossa convidada à espera e por isso vamos só dar agora os parabéns e depois regressaremos então para falarmos com a doutora Ana Matos, psicóloga clínica do Hospital de Fão. Assim, hoje de aniversário está a Lídia Mariano, está também de parabéns a Raquel Sofia Lopes, para a Paula Faria, para o Nelson Marques, a Sofia Martins, o Luís Cirilo Carvalho, o José Alves, o Mário Saleiro Torres, um abraço para o amigo Mário, a Susana Pedra, o Filipe Penteado, o José Cepa, o João Dias, a Maria Isabel Boaventura Silva, o Miguel Queiroz, a Vânia Boaventura, a Mafalda Almeida, a Sónia Salgueiro, o Hernani Zão Oliveira. Para todos eles e elas, um grande abraço e um bom dia de aniversário lhes desejamos e que este dia se repita por muitos e longos anos. São os votos e os desejos de todos nós, por isso vamos cantar os parabéns. Suprapainel, uma empresa com 3 grandes áreas de negócio, peladura, isolamento térmico e serralharia. Suprapainel, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Motofanzense, motores náuticos e motas de água, problemas com a mota d'água e o seu motor do barco. Motofanzense resolve na Estrada Nacional 13, em Fão. Car Wash, para lavar e aspirar a sua viatura, fica à face da Estrada Nacional 13, junto à Galp, em Esposende. Solicar Automóveis novos e usados, se procura uma viatura, a Solicar tem a solução. Solicar Automóveis, na face da Estrada Nacional 13, em Esposende, junto à Solidal, encontra então a Solicar. Candy Shop, todo o tipo de gomas encontra na Candy Shop. A Candy Shop fica na Rua Poeta António Correia de Oliveira, junto à escola, em Esposende. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce, a Catraia, o bolo de Esposende, agora com uma enorme também variedade de pastéis e bolos, além de um excelente serviço de snack. Pastelaria Salão de Chá Rio Doce, junto à Igreja Matriz, em Esposende. Sol Oeste Viagens, o prazer de viajar. A Sol Oeste fica na Rua D. Sebastião, por trás do Tribunal, em Esposende. Servi Lima, onde os combustíveis são mais baratos. Servi Lima, com serviço de cafeteria, face à Estrada Nacional 13, em Belinho, Esposende, e também em Barqueiros, Barcelos.
Auto Pedro Sá, oficina de reparação automóvel. Auto Pedro Sá fica na Avenida Comendador Francisco Alves Quinta, já face a estrada que liga Esposenda a Barcelos. Então, Auto Pedro Sá. Se tem problemas de mecânica, Auto Pedro Sá resolve. Petville, Pet Shop, Escola e Hotel. Parque de diversões para cães. Petville Centro Animal, à face da estrada que liga Esposenda a Barcelos, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Pneus Matos, para solucionar o problema de pneus na sua viatura, Pneus Matos resolve. Também à face da estrada que liga Esposenda a Barcelos, junto, portanto, à antiga Carfer, na zona industrial de Marinhas. Auto4U, uma enorme variedade de carros encontra na Auto4U com a solução para a procura da viatura que está a pensar adquirir. Excelentes condições. Auto4U fica na zona industrial de Gandra, aqui na cidade de Esposende. RC Consultoria, Contabilidade e Gestão. RC Consultoria fica na Rua da Senhora da Saúde, em Esposende. Auto Chapinhas, serviço de reboques 24 horas, reparações automóveis, mecânica, pintura e chapeiro, especialista em vidro automóvel Glass Drive. Auto Chapinhas, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, na zona industrial de Gandra, em Esposende. Argia, Engenharia e Arquitetura. Projetos de construção, consulte a Argia, Gabinete de Engenharia e Arquitetura, na Rua Dom Pedro da Cunha, edifício Nova Cidade, em Esposende. Popeye, restaurante, snack bar, francesinhas e burguesinhas confeccionadas em forno a lenha, no Popeye, na Avenida da Praia, aqui em Sepães, Marinhas, Esposende. Autoeletro Rui Car. Se tem problemas com as partes elétricas do seu automóvel, Autoeletro Rui Car resolve. Consulte e visite o Autoeletro Rui Car, à face da Estrada Nacional 13, junto aos laticínios, em Marinhas, Esposende. E agora sim, vamos para a conversa com a nossa convidada de hoje. Como temos vindo a anunciar, é a doutora Ana Matos, psicóloga no Hospital de Fão, da Santa Casa da Misericórdia, e também a lecionar na Universidade no Porto. Mas tudo isto vamos saber ao longo da nossa conversa com, então, a nossa convidada de hoje. Mais uma vez agradecemos ao Hospital de Fão pela parceria que estamos a realizar para levar até si informações importantes e também para que assim nos possam ajudar todos eles. E ainda na sexta-feira passou aqui o Dr. João Filipe Cruz, pneumologista, e hoje então vamos conversar com a doutora Ana Matos, psicóloga do Hospital de Fão. Doutora Ana Matos, psicóloga, é hoje a nossa convidada do Direto à Noite, a quem nós desde já agradecemos este bocadinho de tempo que vai passar connosco para dar essas informações que nunca é demais, por vezes até podem ser repetitivas, mas nunca é demais, como eu dizia, de voltarmos a escutar. Quem é a doutora Ana Matos? A doutora Ana Matos é especialista em consulta psicológica de jovens e adultos, também e consultas no Hospital de Fão. Consultas no Hospital de Fão, em quem nós desde já queremos agradecer esta parceria com o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Fão, para assim podermos levar até si tudo que seja possível em termos de informação com técnicos credenciados nesta área e noutras áreas, eventualmente, que vamos trazer aqui a este programa. Mas hoje estamos para falar na área da psicologia e por isso temos aqui a doutora Ana Matos, psicóloga. Para além de dar consultas no Hospital de Fão, também apoio aos alunos e ex-alunos na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Portanto, são aqui os locais onde a nossa convidada de hoje está a desenvolver todo este trabalho. Mais uma vez, boa noite, doutor, obrigado. O que é que se possa dizer numa situação como estamos a passar e que está numa curva ascendente, uma psicóloga e a importância da psicologia nesta área? Ora bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite.
como disse, nunca é demais falar destes temas, não é? E abordá-los de uma forma séria e direta. Portanto, como também referiu, eu sou psicóloga no Hospital Fão há já alguns anos e iniciei lá a atividade no final de 2001, início de 2002. Desde essa altura o serviço tem vindo a crescer, é um serviço que tem tido uma grande procura, principalmente nos últimos anos. O que notamos desde o início da pandemia é que, de facto, o número de pedidos duplicaram. Isto porque situações que já haviam antes de alguma fragilidade a nível emocional, psicológico, sofreram alguns agravamentos com a situação de pandemia e surgiram novas problemáticas associadas a esta fase que vivemos. Esta fase de pandemia trouxe necessariamente mudanças nas rotinas, mudanças na forma como vivenciamos o dia-a-dia. Por outro lado, trouxe também uma incerteza grande quanto ao presente e ao futuro. Se por norma a incerteza quanto ao futuro gera ansiedades, a incerteza quanto ao presente é para a maior parte das pessoas uma novidade. Desde março, que se tornou difícil algumas tomadas de decisão face ao próprio dia, face à própria semana, fomos confrontados com uma série de mudanças a curto prazo, também com eu diria, um excesso quase de informação e de abordagem do tema, portanto, de um momento para o outro passamos a centrar-nos todos na necessidade de ter informação sobre o que estava a acontecer, e se essa informação pode ter um caráter positivo de prevenção, de sabermos com aquilo que temos que lidar, por outro lado pode também trazer mais ansiedade e angústia. Aliás, a maior parte das pessoas nas primeiras semanas de pandemia diziam que sentiam dores de cabeça, sinais físicos de ansiedade pelo constante excesso de informação a que estavam sujeitas, não é? Fosse no contacto interpessoal, falar com pessoas, trazer sempre o tema Covid ou pandemia ao de cima, assim como nos meios noticiosos ou em outros programas que não noticiosos e que versavam sobre o tema. Portanto, estando agora numa fase ascendente, voltamos a ter um grande foco sobre as causas deste fenómeno Covid, voltamos a ter também que nos reajustar às novas condições, voltamos a ter uma informação quase diária de medidas e de alteração que têm e impacto que têm no dia-a-dia de cada um. E, portanto, a necessidade de reajustarmos. Tudo isto acresce fenómenos de ansiedade. A ansiedade tem como base medos e, portanto, há aqui um medo do futuro, há aqui uma dificuldade até de planeamento, não é? De gestão do próprio dia-a-dia, que leva, claro, a outros fenómenos associados na parte da saúde mental e que, quando detectados atempadamente e quando tratados adequadamente, podem ter menos repercussão do que se de facto adiarmos também essa procura de apoio ou ajuda. Sente que, e há pouco no início desta conversa, referiu que já anteriormente à pandemia as consultas de psicologia estavam a ter um crescimento acentuado. Sente que as pessoas já valorizam aquilo que há longos anos, ou até ainda há poucos anos, consideravam que era lateral ir a uma consulta de psicologia? Sem dúvida. Aliás, antes deste direito, nós tivemos aqui a fazer um bocadinho um enquadramento do que é que eu fazia e apercebemos-nos que eu não tinha muita informação online. E isto porquê? Porque, de facto, começou a certa altura a haver uma facilidade na abordagem da questão da saúde mental, ou pelo menos uma maior facilidade na abordagem da questão da saúde mental, e a recomendação até entre pares, família, amigos, da procura de um psicólogo em determinadas situações. O que levou a que eu nunca tenha, de facto, disponibilizado informação online sobre a consulta, porque há uma procura direta. Claro que desde que eu me formei em 2002, há uma grande diferença para os tempos que correm. Se em 2002 eu sentia que por vezes tinha que explicar o que fazia,
o que era um psicólogo. Isso começou logo com a escolha de curso, em 97, quando eu escolhi esta licenciatura. Eu vinha da área de ciências e tinha uma média que me permitia optar por alguns cursos, e quando escolhi psicologia tive que explicar a uma série de pessoas qual era a área. E houve alguma razão que estava... específica para querer a psicologia? Houve. O meu pai é médico e desde pequenina que aquilo que eu mais admirava nele era a forma como tratava os utentes, os pacientes dele, a atenção que lhes dava, o facto de os ouvir. E eu tinha essa informação não por ele, mas pelas pessoas com quem ele trabalhava e que depois me diziam: olha, consultei o teu pai, foi fabuloso, esteve a ouvir-me, percebeu o que eu estava a passar. E eu sempre fiquei fascinada por esse lado da intervenção dele. Foi no 8º ano que eu comecei a explorar as saídas vocacionais, o que é que eu gostaria de ser quando fosse grande, e começou a surgir esta área da psicologia muito forte em mim. A minha mãe é economista, também com gosto pela área da psicologia, sociologia, falava-me daquilo que mais gostava na licenciatura dela, da componente humana, e portanto desde o 9º ano que eu estava muito decidida a querer ser psicóloga. Então foi relativamente fácil depois, nesta brilhante carreira que vem tendo, de contactar com aquilo que a levou até esta área. Mas na pandemia muitos preocupados, e muito bem, com a parte clínica, e quando eu digo a parte médica, mais na área física, a psicologia, e neste caso o trabalho das psicólogas, como é o caso da doutora Ana Matos, é muito importante e pode ajudar mais do que muita gente pensa. Sem dúvida, e também foi com base nessa premissa do trabalho e da importância do trabalho do psicólogo que neste momento o Hospital de Fão reforçou também as consultas. Temos mais um técnico a trabalhar connosco neste momento, porque a própria instituição reconheceu, e já vinha a reconhecer antes, mas a importância nesta fase do reforço da equipa. Portanto, neste momento já há uma equipa de técnicos a trabalharem no Hospital de Fão na área de psicologia. A nossa intervenção também tem aumentado junto de profissionais de saúde. Eu tenho atendido muitos profissionais de saúde fora da instituição que nos procuram na instituição. E sim, todo o trabalho no âmbito da pandemia também tem surtido resultado, desde das pessoas que de facto conseguem gerir melhor a ansiedade. Há pouco esqueci-me de dizer, mas há também um trabalho que faço de forma próxima com pessoas que estão em isolamento, ou pessoas que já estiveram em isolamento. Portanto, quem está em isolamento profilático ou de facto porque tem o Covid sabe melhor do que ninguém do que é estar privado do exterior, não é? Privado de poder sair de casa, nem que seja para uma rotina de caminhar, não necessariamente estar com outras pessoas. E portanto todo o trabalho que tem sido feito também tem atuado junto de profissionais de saúde, pessoas em isolamento, pós-Covid, portanto pessoas que tiveram a doença e que portanto sentiram manifestamente a ansiedade do isolamento e de se sentirem incapacitadas por um vírus que ainda tem muito de desconhecido, porque depois há esta questão do desconhecido, que neste vírus é um dos principais fatores de impacto psicológico. Nós estamos sempre a ter que conhecer este vírus. Ele realmente dura 9 horas na pele, ele de facto pode ser transmitido através de objetos físicos, temos que de facto tirar toda a roupa que usamos na rua quando chegamos a casa ou chega apenas a tirar os sapatos. Portanto, tudo isto gera stress, gera ansiedade, gera questionamento. E daí também o reforço do apoio nesta área para pessoas que sintam que do ponto de vista emocional, psicológico, estão a ser afetadas por estas condições. Uma consulta de psicologia deve ser para quem tem medo, por vezes isso acontece, de ir a uma consulta de uma outra especialidade na área da saúde, mas uma consulta de psicologia deve ser das consultas mais agradáveis, porque a pessoa pode entrar até deprimida, pode ser com um pouco mais já de positividade à saída do seu consultório. Tudo isto poderá acontecer numa consulta. Ou do que é que consta uma consulta de psicologia, e neste caso no Hospital de Fão, que é do que estamos a falar?
Ora bem, eu dou sempre os parabéns às pessoas que se dirigem a uma consulta de psicologia e, nomeadamente, até quando são da área de saúde, não é? Ter que falar com um colega sobre algumas questões íntimas não é fácil. E não é fácil expor-nos perante um estranho, não é? Aquilo que eu tento fazer é com que, de facto, seja agradável, seja uma experiência positiva para a pessoa, e o meu foco é sempre dar resposta ao pedido que a pessoa traga para a consulta. Portanto, implica uma predisposição para falarmos de coisas que muitas vezes são difíceis, são íntimas. É muito frequente eu ouvir dizer: doutora, é a primeira vez que eu conto isto a alguém. E há que ter muito respeito, muito cuidado ao lidar com este tipo de questões, não é? A pessoa coloca-nos na mão aquilo que tem de mais íntimo, de mais seu. Cada um de nós é um mundo muito complexo, e fazer essa abertura a alguém, confiar dessa forma em alguém, eu sinceramente sinto-me sempre muito honrada, e mesmo após estes anos todos de intervenção clínica, quando as pessoas depositam esse tipo de confiança em mim. Perante colegas, continuo também a achar um exercício de grande coragem fazê-lo. E tenho também, e já tive ao longo dos anos, colegas de psicologia em consulta comigo, e então aí acho incrível como muitas vezes conseguem abstrair-se do que é que eu estou a fazer enquanto intervenção e focar de facto no problema que têm. E é um exercício de grande coragem, mas que depois traz os seus benefícios, e que ao fim de algum tempo isso é relatado dessa forma. Doutora, chamou-me agora a atenção ajudar os outros, no fundo partilhar com outros. Onde é que, neste caso, a doutora Ana Matos e as psicólogas vão ganhar tanta força para todos os dias, porque tem que aparecer, se há realmente funções em que o sorriso tem que aparecer sempre, é realmente nas consultas de psicologia, penso eu, porque se não acontecer aí, não sei onde é que vai acontecer, porque se a pessoa já vai realmente com, passa a expressão, o astral em baixo, tem que encontrar aí algo, o sol radiante. É verdade. E ainda por cima eu sou muito transparente. Portanto, aliás, agora com a máscara, os meus olhos falam muitas vezes por mim. E, portanto, aquilo que eu faço numa primeira instância é cuidar também muito bem de mim. Há uma coisa que eu digo sempre aos meus pacientes, por exemplo, quando eu peço para fazerem uma prática desportiva, eu próprio eu pratico 2 desportos, eu cuido de mim fisicamente, eu cuido de mim psicologicamente, através, nomeadamente, o autoconhecimento. Não é? É normal, e todos nós, ficarmos tristes. Os psicólogos também ficam tristes, também se sentem frustrados em algumas situações, também podem ter questões que levantam a ansiedade. Agora, todo o autoconhecimento, a forma como nos conhecemos e sabemos depois gerir esse lado emocional é fundamental. E, portanto, não há ninguém que seja isento da paleta de emoções completa, e ainda bem que assim é. Agora é o autoconhecimento. O que é que eu faço nessas circunstâncias, não é? Como é que eu estou fisicamente e emocionalmente? Como é que eu me sinto? O que é que eu posso fazer para melhorar? E esse autoconhecimento, o que é que me faz bem, o que é que resulta comigo, é fundamental. Resulta, por exemplo, pegando na prática desportiva, resulta ser ao ar livre, resulta mais ser um ginásio, resulta uma prática mais suave, mais enérgica, horas de sono, alimentação. Tudo isto eu também trabalho com os meus utentes. Por exemplo, em pandemia, uma das coisas que eu trabalhei foi muito a gestão de tempo, o distinguir a semana do fim de semana. Não é por estarmos em pandemia, seja qual for a circunstância, mais ou menos em casa, que devemos deixar de ter rotinas, que devemos deixar de ter a semana bem definida, o fim de semana bem definido, e, portanto, fazer uma gestão dos tempos, uma gestão das emoções, uma gestão das relações. Por exemplo, há um termo que atualmente é usado e que me mete imensa confusão, que é o distanciamento social. E eu, em consulta, só uso o termo distanciamento físico, não uso social. E eu acredito na humanização dos meios digitais, que se nós não temos outra forma de estar juntos, então vamos humanizar isto, vamos humanizar este contacto, vamos tentar fazer com que ele resulte, e sentirmos o mais confortáveis possível com ele. Sente que a parte digital veio ajudar em muito também a sua área?
Sim, embora eu confesso-lhe que eu já utilizava muito, eu como trabalho numa universidade, eu tinha muitos estudantes que acompanhava em situação de à distância, portanto eles estavam em Erasmus ou programas de mobilidade. Eu fiz uma formação há uns anos atrás específica para dar consultas online e, portanto, quando surgiu toda esta alteração ao nosso cotidiano, para mim, Ana Matos, foi relativamente rápido a adaptação. Na altura, o Hospital de Fão também propiciou as condições para eu fazer, portanto os utentes que se queriam deslocar ao hospital e terem consultas tinham presenciais, os utentes que ainda hoje preferem por uma questão pessoal de salvaguarda, podem ter a teleconsulta com a mesma qualidade que tem uma consulta presencial. Apesar de que, e como eu explico sempre, eu acho que explico isto quase na base diária, a mim não me mete confusão nenhuma um trabalho presencial num hospital, porque de facto nós temos todas as condições para atendimento aos nossos utentes. O facto de serem consultas marcadas, o facto de começarmos a consulta à hora, isso é algo que sempre me caracterizou e os meus utentes sabem disso, que um atraso de 5 minutos para mim já é um atraso que eu não gosto de ter. E, portanto, a marcação de consulta, a sala de espera sem pessoas, portanto, sem o contacto naquele momento, toda a higienização nos espaços leva a que a maior parte dos meus utentes tenham sentido muito confortáveis em irem lá durante todo este tempo, mas pode sim haver a opção pela teleconsulta na minha área. Vamos entrar, ou pelo menos é o que se diz, e quando se começam a abordar estes temas é algo que pode estar iminente de acontecer. Esperemos que não, que era bom sinal, mas também já fica essa dica que a doutora possa querer deixar aqui para, fala-se, por exemplo, agora no recolher obrigatório, ou até no estado de emergência, que isso seria realmente muito mau, mas mau para uma das áreas, para outra eventualmente mostrou que foi, ou pelo menos que aliviou um pouco toda, portanto, aquilo que aconteceu nos meses de abril e maio. Mas, doutor, o que é que as pessoas devem ter? Porque é quando nós estamos, é como dizer assim, amanhã não podes sair à noite, é no dia que toda a gente vai querer sair à noite. É normalmente assim que funciona, porque senão até, se não fosse proibido, o fruto proibido é sempre mais apetecido. E então, senão até nem saía à noite, mas como está proibido, então tem que sair. O que é que se possa fazer numa situação destas? Ora bem, de facto, os seres humanos são animais de hábitos e isto já é uma expressão muito, muito antiga. E, portanto, quando nos mudam os hábitos, pode haver alguma resistência a ter que o fazer. Isso por um lado. Por outro lado, não ajuda, por vezes, à disseminação de informações contraditórias sobre o próprio vírus ou formas de atuação. Eu recordo-me de várias notícias que diziam que, de facto, por exemplo, a propagação do vírus mais rápida, não é? O contágio social seria algo positivo e, portanto, isso confunde as pessoas também, não é? As medidas que estão a ser tomadas são as melhores, devo segui-las ou não? Por outro lado, a maior parte das pessoas acabaram por não ter nesta fase um escape para a parte emocional. Deixaram algumas atividades que lhes faziam bem, algumas rotinas, não é, que eram positivas. Aqui, a minha dica e aquilo que eu tenho trabalhado mais com os meus utentes é, de facto, percebermos de forma mais célere possível, aquilo que for possível, que substituições é que podemos fazer de rotinas anteriores por novas rotinas que sejam positivas para a pessoa. Se vier de facto um novo estado de emergência, se de facto se for definido o recolher obrigatório, o que é que nós podemos fazer para que isso tenha o menor impacto possível, respeitando as regras? Digo-lhe que trabalhando na área de saúde,
e falando com colegas meus que estão em hospitais centrais, além de, obviamente, o Hospital de Fão, mas que estão em hospitais centrais, é óbvio que é uma preocupação grande que consigamos dar resposta caso os números continuem a aumentar desta forma. Há também dificuldades, quer a nível físico, materiais, equipamentos, como a nível, não é, da própria disponibilidade dos técnicos. Há muitos meses que já estão, não é, com sobrecarga. Por outro lado, há também a própria frustração das pessoas que precisam de um atendimento. Eu hoje de manhã ouvia que pelo menos 5 profissionais de saúde já foram perseguidos e agredidos desde o início da pandemia por frustrações relativas ao atendimento, que isto é algo que de facto não pode acontecer, não devia acontecer, mas que tem a ver com esta gestão emocional difícil em alturas de stress e ansiedade. Portanto, quanto mais nós conseguirmos passar para um novo modelo pessoal, familiar, isso é o ideal. Portanto, o que é que nós podemos fazer com as circunstâncias que temos? Podemos refletir sobre elas, podemos discuti-las nos locais apropriados para o fazer, mas simultaneamente também como é que é feita esta adaptação, não é? Por exemplo, recolher obrigatório, se de facto for implementado, como está a ser noutros países, por exemplo, França. Como é que então podemos gerir estar em casa a partir das 9 da noite? Em França é das 9 às 6 da manhã, salvo erro. Como é que podemos gerir, otimizar esse tempo? Que novas regras podemos, não é, ter que implementar no nosso dia-a-dia, novas rotinas, novas tarefas? E é isso um bocadinho, por exemplo, que a psicologia pode fazer e pode ajudar. Muitas vezes as pessoas que vêm a um psicólogo não têm, de facto, uma psicopatologia associada, uma doença, um problema mental. Têm, sim, que reorganizar a sua vida e o psicólogo pode ajudar a fazer. E quanto mais cedo esta intervenção, seja em crianças, seja adultos, mais fácil também é a intervenção que é efetuada. Portanto, as pessoas não podem ficar a olhar para as paredes numa situação destas, e há pouco referia-se que em Portugal ainda não foi implementado, na França, penso que também na Bélgica ou na Holanda, num desses países também foi, onde nós temos muitos que nos seguem a TV Exposente e que nos acompanham nesses países, e para outros que eventualmente onde isso já esteja a acontecer ou que irá acontecer, portanto já sabem, não ficarem a lastimar, mas sim agilizar, assim é que é, agilizar esse horário antes de dormir, é aquilo que podem fazer. E até aproveitar tempo com a família, pensar em novas atividades. Há um tempo atrás eu trabalhava com um paciente meu, ele ter-me dito durante algum tempo que adorava ler e que não lia há anos e que não tinha tempo. Então nós fizemos uma lista de leituras, de livros que ele tinha em casa, o que é que ele gostaria de ler, qual era a ordem dos livros, e é incrível como é que uma simples atividade como a leitura à noite, e também deixar de ouvir, no caso dele, notícias à noite, era algo que gerava muita ansiedade e depois perturbava o sono, e portanto passou a ouvir notícias apenas à hora do almoço, e como é que a leitura acabou por ser um escape muito positivo nesta altura de pandemia. O meu filho, de 7 anos, este fim de semana, quando ouviu falar da hipótese de ficarmos outra vez em casa, dizia-me: pronto, mãe, então tu vais outra vez fazer aquelas atividades engraçadas comigo e criativas? Porque uma vez por semana eu inventava uma atividade diferente que tentava dinamizar não só com ele, mas também junto da minha família, através de um grupo WhatsApp que criei com todos, e portanto uma vez por semana ou eu ou alguém da família ficava responsável por dinamizar uma atividade que permitisse sentirmos-nos mais próximos. Temos pessoas da família que estão em Espanha, temos pessoas que estão em Sintra, que estão em Esposende, que estão em Lamego, e foi uma forma muito, muito interessante de mantermos próximos uns dos outros. Quase que chegamos à conclusão que falávamos mais do que noutras alturas da nossa vida. E, portanto, esta criatividade, esta forma de ver não como um problema, de facto é um problema, mas não o ver enquanto um problema que bloqueia, mas um problema que podemos dar resposta e desbloquear de outras formas.
É realmente alterarmos o problema, passarmos, deixar de ser um problema e passar a ser uma solução e pôr o lado criativo, que o português realmente, pelo menos é isso que dizem, o português tem uma criatividade enorme e por isso mesmo tem demonstrado isso e bem-ajam, porque não é chegar e lamentar, é realmente olhar para a frente. Doutor, nós poderíamos estar aqui a noite toda a conversar, mas vamos ter outras oportunidades, porque se tudo correr como estamos a prever, a doutora irá regressar, mas para hoje, o que é que gostaria de deixar ficar aqui como uma mensagem para todos aqueles e aquelas que nos seguem? Antes disso, só vou agradecer mais uma vez ao Hospital de Fão, da Santa Casa da Misericórdia de Fão, por esta parceria, por este, no fundo, apoio que também vem dado à TV Exposente, e por isso mesmo nunca é demais referi-lo, para além dos clínicos que já têm passado por aqui e que vão continuar a passar. Hoje, no caso, temos a doutora Ana Matos, psicóloga, a quem mais uma vez agradeço, e fica então a sua mensagem para quem nos vê. Ora bem, aquilo que eu gostaria de dizer é que se as pessoas sentirem sintomatologia física, se sentirem incomodadas, perturbadas nesta fase, continuam a ter todos os técnicos ao dispor. Não hesitem em contactar o Hospital de Fão, não hesitem em marcar uma consulta. Têm todas as condições para terem atendimento presencial em qualquer especialidade. Como eu referi, em psicologia especificamente temos equipa reforçada, portanto as listas vão deixar de ter tempo de espera, esperemos, e portanto também noutras especialidades com marcação vão ter o atendimento. Não hesitem em procurá-lo o quanto antes. O arrastar das situações é que torna muitas vezes o problema problemático, portanto quanto mais cedo a intervenção melhor. Têm os serviços de atendimento, têm todo o esclarecimento que necessitarem também por parte dos técnicos da Santa Casa, e a mim resta-me agradecer à TV Exposente o convite. Foi muito bom poder estar aqui consigo e obrigada por toda a disponibilidade com os meus horários e espero ter prestado informação útil. Qualquer questão que qualquer pessoa que me esteja a ouvir tenha, não hesitem em contactar-me através do Hospital de Fão, não hesitem em contactar os meus colegas, e acredito que esta fase será obviamente passageira e que aguardamos todos pelo dia em que nas notícias digam já não é necessário usar a máscara, já não é necessário o teletrabalho, ficarmos em casa de forma obrigatória, e voltarmos às nossas rotinas, aquelas que sentimos falta. Bem verdade tudo o que disse e muito ficou ainda por dizer, mas a outra oportunidade de certeza que existirá para os magníficos pontos que abordou e que são realmente importantes no nosso dia-a-dia. Mais uma vez, doutora, muito obrigado por ter estado aqui connosco neste direto à noite e uma boa noite e continuação de um excelente trabalho que vem desenvolvendo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. E depois de termos estado à conversa com a doutora Ana Matos, a que mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade, porque não é fácil, principalmente nesta altura, com determinadas especialidades, há muita solicitação e por isso agradecemos mais uma vez, como já o fizemos com o Dr. João Filipe Cruz, pneumologista, que esteve connosco na passada sexta-feira. Hoje tivemos a doutora Ana Matos. Ela vai regressar e também quando assim e desde que o Dr. João Filipe também assim o deseja, voltará à antena para dar mais informações, entretanto, informações mais atualizadas. E nós vamos já passar
para as informações em relação ao Covid-19 aqui no concelho de Esposende. Estamos em estado de calamidade e nós temos aqui esta informação que casos confirmados 220. Pois é, já tem inclusive no nosso site, pode depois ir ver, são 226, não nos deu a oportunidade de atualizar aqui no direto à noite, mas o que acontece, portanto, passam para 226. Ontem tivemos realmente muitos casos confirmados. Os de hoje são 3 em Fão e 3 em Marinha. Já poderá então consultar na nossa página www.tvexposente.com e poderá verificar toda aquilo que aconteceu até há pouco tempo, portanto até há poucos minutos, que foram quando divulgados estes números. Já sabe, faça, e se for ao nosso site, não se esqueça também de conhecer novas empresas que estão lá no meio do site e mesmo nas próprias notícias, porque aí está a colaborar com a TV Esposende. Se ainda não segue a TV Esposende no Facebook, faça-o, ou então coloque um gosto em todas as nossas publicações. Mas, para além da Covid, temos que amanhã nós estaremos em direto às 10h15. Portanto, vamos estar em direto o município de Esposende sensibiliza jovens para a problemática do bullying. No âmbito do seu projeto de prevenção da violência e com o intuito de assinalar o Dia Mundial do Combate ao Bullying, que se comemora hoje, dia 20 de outubro, o município de Esposende, em parceria com os agrupamentos de escola do concelho, a Escola Secundária Henrique Medina e a Escola Profissional de Esposende, vai promover então amanhã a apresentação de uma peça de teatro sobre bullying para os alunos do 3º ciclo. Trata-se da peça Bullying, uma história de hoje, de David Carronha, que será apresentada pela Companhia Contrapalco Produções de Teatro, em sessões a realizar então amanhã às 10h15 e às 14h30 no Auditório Municipal de Esposende, sem público, portanto não há entradas para ninguém, apenas poderão acompanhar através da TV Esposende em www.tvexposende.com ou em www.tvexposendeservicostv.com e na MEL em 1212 ou então em 680 650. Então já sabe, amanhã de manhã poderá também acompanhar a TV Esposende. E como última notícia das últimas que temos colocado, dizer-lhe que a loja social encerra provisoriamente. A loja social de Esposende encerrará provisoriamente a partir do próximo dia 27 de outubro, devido a mudanças de instalações, que passarão a funcionar noutro local com melhores condições. A entrega dos bens alimentares às famílias continuará a ser possível, bastando os interessados contactarem o município. A mudança de instalações proporcionará melhores condições de utilização a todos, permitirá potenciar outros projetos e garantir condições mais apropriadas para o condicionamento dos bens. Oportunamente será anunciada a nova morada e a data de reabertura. O município de Esposende lamenta qualquer inconveniente que tal possa causar aos seus utilizadores. Todas estas notícias encontra também na nossa página em www.tvexposende.com. Portanto, se qualquer dúvida que lhe surja, poderá fazê-lo indo à nossa página ver as notícias. Se seguir a TV Esposende, também encontra uma situação que é de realmente receber esse comunicado para ir ver as notícias que entretanto vão chegando. E antes de darmos as despedidas com mais um programa que espero que tenha sido de interesse de todos, ou pelo menos da grande maioria, em relação àquilo que estivemos aqui a tratar hoje com a doutora Ana Matos, psicóloga. Então, antes de irmos à página do Facebook, vamos só saber o tempo que o IPMA prevê para o dia da manhã. Esposende com 16 de máxima, 14 de mínima. Barcelos com 17 de máxima, 14 de mínima. Temos depois Braga com 16 de máxima, 13 de mínima. Póvoa de Varzim, 16 de máxima, 15 de mínima. E Viana do Castelo com 16 de máxima, 13 de mínima. Não esquecendo também, amanhã, às 19 horas, temos os contactos sem coordenadas com o Dr. Agostinho Pinto Teixeira. A não perder um programa que semanalmente, às quartas-feiras, às 19 horas, tem Dr. Agostinho Teixeira com contactos sem coordenadas.
E então, como eu disse, antes das despedidas, vamos até à nossa página do Facebook e temos lá o amigo Fernando Calheiros, que dá boa noite TV Exposende, e boa noite amigos. Então uma boa noite também para o amigo Fernando. Lhe desejamos desde Exposende para Lyon, terra onde ele está com a família, portanto para ele uma excelente noite e toda a família. Temos depois o Alfredo Lima. Boa noite, Exposende Serviços TV, abraço a todos os meus familiares e amigos das Marinhas. Então para as Marinhas e o Alfredo Lima também uma boa noite lhe desejamos. A Conceição Lopes, boa noite Exposende, boa noite também para a Conceição. A Diolinda Júnior, boa noite TV Exposende, beijinhos para toda a minha família e para todos vocês com uma continuação de um excelente programa. Obrigado também à Diolinda Júnior. Temos a Carolina Nogueira, boa noite Exposende TV e todos quantos estão desse lado. Obrigado por nos trazer esse pouquinho da nossa terra. Bem-ajam e cuidem-se. Muita saúde para todos. Abraço de França. Também um abraço para a França e para a Carolina Nogueira e toda a sua família. Temos depois a Lídia Costa, boa noite a todos, em especial à minha família. Beijinhos de França. Sete. Então, para a Lídia Costa e toda a sua família, seja em Sete, em França, bem como aos que estão por cá, uma excelente noite. A Marília Rocha, boa noite Exposende, boa noite também para a Marília e família. Agora vamos até a Bélgica, o Laurentino Veloso Couto, boa noite Exposende TV, bom programa, tudo bom para vocês e para a minha família de Góis. Então para Góis e para o Laurentino na Bélgica. E não se esqueça de precaver-se, Laurentino, porque aí na Bélgica as coisas também não estão nada fáceis. Então, uma excelente noite para o Laurentino e família. Olímpia Soares, boa noite Exposende, da Praia da Granja. Então, para a Praia da Granja, para a Olímpia, uma boa noite para ela e família. A Cândida Roque, boa noite Exposende TV, obrigado Ferreira pela informação dos médicos que nos vão dando, nos vão informando deste vírus. Beijinhos para todos. Obrigado, Cândida. Um beijinho muito especial para a Cândida. Também lhe enviamos. O Armindo Machado, boa noite para todas as minhas amizades e amigos. Beijinhos para a Ana Maria, imigrantes, TV Exposende, família e sua Ferreira e sua família. Abraços e tenham um bom descanso. Muito obrigado, Armindo. Também lhe desejamos, desde Exposende para todos, para o mundo, uma excelente noite. Continuamos com o mesmo problema do Facebook, vamos continuando a tentar que ele se resolva, mas o importante é ler as mensagens que vocês carinhosamente sempre colocam e realmente só temos que agradecer. Mais uma vez agradecer nos ter acompanhado em mais um direto à noite, como eu disse hoje um programa especial com a doutora Ana Matos, psicóloga no Hospital de Fão, e com esta parceria que fazemos com o Hospital de Fão, outras especialidades irão aqui passar para assim dar essas informações e que nos podem colocar questões, se eventualmente o desejar, em mensagem privada e não tem que ser depois dito por quem é que mandou, caso não queira que se saiba quem é que está com alguma dúvida em relação às questões que queiram, portanto, colocar aos nossos convidados, basta-nos dizer, eu gostava de que colocassem esta questão, mas sem dizer o nome. Pronto, e ponto final, a questão vai ser colocada, portanto, não tenha esse problema, envie-nos mensagem privada e nós teremos todo o gosto em dar essa informação aos nossos convidados. Agora temos que dar as despedidas, não se esqueçam então, amanhã temos às 10h15 e às 14h30, direto, se gosta de teatro. Temos depois às 19 horas o Dr. Agostinho Teixeira, também direto. E depois temos à noite o direto à noite. Por isso, amanhã boas razões, se eventualmente estiver por casa ou estiver com essa disponibilidade, de acompanhar a TV Exposende. Um grande abraço, uma boa noite para os que estão por cá, uma boa noite especial para quem nos acompanha em qualquer parte do mundo, os imigrantes. Para os que estão doentes, rápidas melhoras, são os votos e os desejos de todos nós. Seja feliz e faça alguém feliz. São os votos também e os desejos de toda a equipa. Foi um prazer, como sempre acontece, todas as noites estar aqui a fazer-lhe companhia. Mas muita mais companhia faz você que está desse lado. Uma boa noite e então até amanhã, se Deus quiser.